bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar em alguns trechos de As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers. A fonte traz uma visão do poder assim bem diferente da força óbvia, né? Mas como um jogo cheio de sutilezas, movimentos indiretos. Vamos tentar entender um pouco a lógica por trás disso. É uma boa forma de colocar. O material compara muito essa dinâmica atual com as antigas cortes, sabe? Aquela coisa, muita aparência de civilidade, mas por baixo uma disputa de astúcia. E a ideia central que a fonte explora é que, para navegar nisso, tem que entender de gente, da psicologia, e agir de forma indireta mesmo, dissimulada muitas vezes. Certo. E uma das primeiras leis que o livro traz é a Lei 3, oculte suas intenções. A ideia é que deixar o outro sem saber o que você quer impede que ele se defenda. Mas, na prática, como isso funciona? Parece complicado esconder tudo sempre. Então, a fonte sugere umas táticas. Por exemplo, usar pistas falsas. Falar muito de um desejo que não é o seu principal. Isso pode até criar uma imagem de que você é uma pessoa aberta, sabe? Enquanto a intenção real fica ali, escondida. Outra coisa é a falsa sinceridade. As pessoas tendem a confiar na aparência, né? Então, parecer muito honesto, muito direto, pode ser a melhor camuflagem. O exemplo clássico citado é o Iago enganando o Otelo, usando emoção forte para esconder a fraude. Nossa, essa da falsa sinceridade é forte mesmo. E tem algo sobre a expressão facial também, que a fonte menciona. Sim, sim. A expressão facial ilegível. Pensa tipo Franklin D. Roosevelt ou Talleyrand. Figuras que, segundo a fonte, mantinham uma fachada neutra. Você não sabia o que eles estavam pensando ou planejando. É um controle de imagem, assim, extremo. Interessante isso. E esse controle todo da imagem me leva para a Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Parece ir na contramão de esconder as intenções, não acha? Se destacar não acaba revelando mais? Parece um paradoxo, né? Mas o argumento da fonte é que, num mundo onde tudo é julgado pela aparência, ser invisível é um perigo. É preciso sim se destacar, ser mais colorido, mais misterioso que os outros, mas não é se expor totalmente. Uma forma é cultivar um ar de enigma, fazer umas coisas inesperadas de vez em quando. Isso deixa os outros meio confusos, tentando entender você. Como aquela história da loucura fingida de Hamlet, que a fonte até cita. Usar a excentricidade para desestabilizar. Exatamente. Para assustar, para desequilibrar os adversários, mantê-los na defensiva. O ponto é controlar como você chama a atenção. Fazer da sua visibilidade uma ferramenta também, de distração ou de intimidação. Entendi. Falando em táticas que parecem contraintuitivas, a Lei 22. Use a tática da rendição. Essa me pegou. Como assim se render pode ser uma forma de poder? Pois é. Parece estranho, né? Mas a lógica estratégica que a fonte apresenta é fascinante. Se você está claramente em desvantagem, lutar até o fim pode ser só, autodestrutivo. Render-se, mas render-se estrategicamente, te dá tempo. Tempo? Para se recuperar, para observar o vencedor, ver as fraquezas dele e esperar o momento certo para agir. Talvez quando o poder dele já não for tão grande. Então é tipo uma pausa tática, não é a derrota final. Isso, perfeito. Uma pausa tática. A fonte até diz que oferecer a outra face pode desarmar ou irritar o oponente, levando ele a cometer erros. Cita exemplos como a política japonesa no século XIX de aprender com os ocidentais para depois superá-los. Ou Voltaire na Inglaterra, que acalmou uma multidão hostil admitindo uma suposta inferioridade por ser francês. Essa submissão aparente pode inflar o ego do adversário, né? E aí ele fica descuidado. Uma jogada de mestre se der certo. Então a gente viu esconder intenções, chamar atenção de forma calculada, até se render taticamente. Tudo parece girar muito em torno da percepção dos outros. E a reputação, como entra nisso? A Lei 5 diz que muito depende da reputação. A reputação, segundo a fonte, é a pedra de toque do poder. É a base, o alicerce de tudo. Uma reputação forte, intimida, pode vencer disputas antes mesmo de começarem. Mas ao mesmo tempo é algo muito frágil. Um deslize e pronto, você fica vulnerável a ataques.
Por isso o livro bate tanto na tecla de construir e defender ativamente a reputação. E claro, saber como minar a reputação dos inimigos, usar a opinião pública como arma. E como se defende essa reputação quando ela é atacada, segundo o livro? Exige, assim, vigilância constante e agir rápido para neutralizar boatos ou ataques. Muitas vezes usando as mesmas armas de percepção, até de dissimulação, para proteger a imagem que você construiu. Entendi. Então, juntando essas peças todas, ocultar intenções, gerenciar a atenção, usar a rendição, cuidar da reputação, qual é a grande mensagem sobre poder que a fonte está passando? Olha, o quadro que se forma é que o poder nesse contexto descrito raramente é direto, transparente. É quase sempre um jogo de aparências, de percepções. A maestria está em controlar o que os outros pensam, o que eles veem, o que esperam. Exige um entendimento profundo da psicologia alheia, como diria Gracian, estudar as características das pessoas. E uma abordagem quase sempre indireta. Até a fraqueza vira máscara e a honestidade vira uma ferramenta, usada seletivamente. É uma visão bem pragmática, talvez até um pouco desconfortável, né? Dessas dinâmicas de influência. Exploramos hoje, então, algumas dessas estratégias de As 48 Leis do Poder. Focamos nessa arte da sutileza, do controle das aparências e da psicologia, que a fonte descreve como cruciais nesse jogo de influência. Exato. E fica uma pergunta para a gente pensar, né? Considerando essas táticas todas de manipulação da percepção que a fonte aponta, se até a vulnerabilidade ou a sinceridade podem ser só aparência, uma estratégia, como é que a gente pode realmente saber quais são as intenções verdadeiras por trás das ações das pessoas? Principalmente daquelas em posição de poder.